é gol. E agora quem tem que explicar também não é só o Edu, não. É o árbitro. Porque ontem foi uma vergonha. Aliás, o presidente Edinaldo, é óbvio que você não está assistindo o programa e pode ser que isso nem chegue até você, mas deveria chegar. Porque você, eu acho que por questão até de não passar uma péssima imagem do nosso futebol já na primeira rodada, você tem que chamar o CNM hoje na sua sala e tirar esse homem do comando da arbitragem. Porque ele, no mínimo, foi irresponsável quando na primeira rodada de um dos que podem ser, ou de um dos que podem, que será o campeonato que será o mais disputado dos últimos anos, pelos investimentos que outros clubes fizeram. Hoje você tem mais times que vão brigar na cabeça. Esse cara meteu um monte de árbitros, sem experiência alguma, e o resultado foi trágico. O resultado da primeira rodada foi trágico. Então você deveria chamá-lo para uma reunião hoje e demitir esse sujeito. Ele não tem cabedal, ele não tem musculatura, ele não tem tamanho, ele não tem competência para comandar a arbitragem desse país. E vocês ficam dando carta para a manga do Textor, para a manga do irresponsável do Textor. Então, seria digno que vocês fizessem isso. Ou então, o seu CNM chamar uma reunião hoje, pedir demissão e sair. E deixar que quem tem a competência ocupe o cargo. Porque foi um negócio vergonhoso e não foi só no jogo do Atlético com o Corinthians, não. Não foi, não. Agora, no lance principal do jogo, para mim foi pênalti no Arana e ele quase quebrou a perna do Zaratio. E o árbitro deu apenas um amarelo. Aí Bandeira não chama e o VAR não chama. Mas nos dois cartões do Batalha, o Bandeira que chamou ele para dizer tem que dar cartão. Mas que porra de equipe de arbitragem é essa? Que para um lado eu chamo e ajudo, para o outro, não, aqui não. Então pipocaram pro Fagner, pipocaram para a Arena Corinthians. Por quê? Porque é árbitro inexperiente. Nem metendo 13 cartões amarelos no jogo, ele conseguiu se impor. Uma vergonha, Rep. Não é só vergonha, não. É estranho. Chega a ser estranho o que acontece na arbitragem brasileira. Porque um amigo meu, o Dalmar, ele outro dia, uma vez ele falou assim pra mim, professor Dalmar, falou assim pra mim, o VAR vem para institucionalizar o roubo. Eu não tô falando que roubou, mas o torcedor, ele fica indignado, porque o torcedor, ele fica sem entender o que acontece. Você tem um pisão dentro da área no Arana, em seguida, o Zaratio, ele tá a uma certa distância, na hora que ele levanta a perna, dá tempo do cara, dá tempo dele fazer tudo. Ele mantém a perna alta, E eu não estou exagerando, não tem como brigar com as imagens, é só ver. E aí o juiz está de frente pro lance. Ele não dá. E o VAR não o chama. E aí fica uma questão de o que acontece naquela sala. Que ninguém consegue compreender como é que o VAR não enxergou o óbvio, aquilo que aconteceu. Tá querendo justificar o empate, o lance do Batalha. Eu até acho que o Batalha tinha que ser expulso mesmo. Foram 2 faltas de amarelo, tá tudo certo. Mas neste lance era vermelho direto. E a arbitragem não só pipoca, como é irresponsável, trabalha muito mal no futebol brasileiro e a CBF tem culpa também porque não aplica um dinheiro certo na arbitragem, não coloca uma demanda verdadeira para que os árbitros possam se profissionalizar, trabalhar. E outra coisa, o VAR hoje, naquela salinha fechada, é um absurdo, porque ninguém sabe o que acontece lá dentro, ninguém vê o que acontece lá dentro. Se pedir nesse lance, a transcrição demora-se tempos, então o Atlético foi severamente prejudicado por uma arbitragem também que banana, porque em vários momentos dava... O Hulk tomou um cartão ontem que ele fez uma falta de ataque. O juiz resolveu dar um amarelo pra ele. O que é aquilo? E o técnico do Corinthians estava reclamando, sim, na beira do campo. Quando ele vai tranquilo. Ele vai, não, você vê pela tradução, não, tá. Ele, meu amigo, toma. Aí o negócio assim, ficou escabroso o que acontece no futebol brasileiro e a arbitragem é pífia. Tem um lance, tem uma câmera fechada, Elton Novaes, tem uma câmera fechada na disputa de bola do Arana com o Fagner antes desse lance. Ele dá um pisão, ele bate no pé direito do Arana. Mas o Arana não reclamou. Mas sangrou. Mas não sei o que, pênalti. E depois, e outra coisa, tá, Elton? O Fagner tem licença que nunca é caçada para bater. Quando o Fagner quebrar a perna de um jogador,
e tirar esse jogador de circulação, aí os caras, olha aí, ó, agora vamos ter que punir. O Fagner é o nosso 007. Por quê? Licença para matar. 007 é uma licença para matar, uma permissão para matar. E ele mata os próprios colegas de trabalho, né? Ele cada vez mais fica maltratando Olha o que ele atletas. fez. Desculpa. Olha o que ele fez com o Bruno Rodrigues há um ano. Acho que nós temos esse lance aí, o André vai mostrar, só para servir de subsídio para você. Há um ano, o Cruzeiro estreava contra o Cruzeiro e olha o que ele fez com o Bruno Rodrigues. Ó, presta atenção. Ó, meteu uma cotovelada no queixo do Bruno Rodrigues. Ó, olha lá, ó. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, porque na Arena Corinthians... Ali, ó, mais câmera fechada, Elton. Olha o tamanho do absurdo disso aí. Ó. Não, então, eu lembro bem desse lance aqui, a gente debateu bastante. E nesse momento do jogo, se eu não me engano, o jogo tava 0x0. O jogo tava 0x0 nesse momento desse jogo aí, quando ele faz isso aí com o Bruno Rodrigues. Então, assim, o Fagner ele vem acumulando esse tipo de situações, né? Como eu falei antes, é o cara que tem permissão para matar, entre aspas, né? Para agredir os colegas de trabalho. É um 007 em função do Corinthians aí durante o Campeonato Brasileiro. Isso aí já tem anos e mais anos. É recorrente. A gente pode pegar um combo de situações que o Fagner entregou esse tipo de situação violenta dentro do Campeonato Brasileiro e também em outras competições que o Corinthians disputa. E sobre o lance especificamente, ele foi capaz de fazer em 10 segundos um pênalti e uma falta. Para expulsão. Dois lances para expulsão e ele acabou sendo beneficiado também, mais uma vez colocando a aspas aqui, com apenas um cartão amarelo. Mas enfim, o Atlético foi prejudicado com a expulsão. Foi prejudicado, diferente do Rap, eu não acho que o primeiro lance foi um lance para cartão amarelo. Poderia ser conversado, tinha 25 segundos que o jogo tinha começado e ele já pegou e já aplicou um cartão amarelo. Para quem pega em casa só os números da partida, acha que foi uma partida típica de Portugal e Holanda na Copa de 2006, a partida mais violenta da história das Copas. Imagina isso, quando vê 8 cartões para um lado e 6 cartões para o outro, é isso? 5, 13 né? ao todo. 8 e 5 cartões. 5 para o Atlético, 8 para o Corinthians, então foi um show de cartões amarelos. E a gente imagina, foi uma partida violenta? Não, ela não foi uma partida violenta, foi uma partida disputada, truncada, com grandes dificuldades, com poucas chances de gols, pouquíssimas. A gente vê poucas chances. O Atlético teve a melhor, que foi o lance do Scarpa, na minha opinião, a defesaça do Cássio, foi perfeito. Mas enfim, é a gente ficar um programa inteiro, hoje o programa de amanhã, ele pode ser inteiramente dedicado a lances da arbitragem nessa primeira rodada. E quando eu falo assim, gente, é para discutir todos os lances, porque a gente precisa discutir isso. Ah, mas o programa tem que falar só do Atlético, do Cruzeiro, do América. Não, é porque o que acontece hoje reflete na tabela para Atlético e para Cruzeiro. É o ponto que foi dado para o Flamengo, é o ponto que foi dado para o Vasco, enfim. Tudo isso, no conjunto da obra, vai fazer a diferença para o sucesso de Atlético e de Cruzeiro. Então a gente tem que debater e tem que discutir para isso acabar, gente. A ruindade da arbitragem nacional é um absurdo. Semana passada, né, uma semana atrás, estávamos aqui elogiando o Flávio, que apitou a final do Campeonato Mineiro. Ontem ele cometeu inúmeros absurdos no jogo entre Vasco e Grêmio. Nossa. Então é uma situação assim escancarada da arbitragem. Então hoje quem chora é o atleticano, amanhã é o cruzeirense. Então tem que debater o tempo todo. E o cruzeirense também tem direito de chorar, porque teve um gol anulado do Cruzeiro de forma, para mim, absurda, né? Absurda. É que, assim, eu acho que é bom a gente dar nome. Yuri Elino Ferreira da Cruz é o árbitro que foi o jogo de ontem. Ele é muito ruim. Muito ruim. Ele é muito ruim. Assim, talvez ele não esteja 100% preparado. Não, talvez não. Ele não está 100% preparado para apitar um jogo de Série A. Ele não tem capacidade para tal. Então, eu vou limitar o meu comentário à atuação da arbitragem. Foi péssimo. Ele é fraco, ele não está preparado. Ele talvez tenha
eu até vi você falando também isso, e talvez tenha pipocado para a torcida do Corinthians, que é muito bonita, é muito legal e tal, mas talvez ele tenha pipocado. Então, assim, se ele não está psicologicamente preparado, se ele não está tecnicamente pronto, o que ele estava fazendo nesse jogo de Série A do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Atlético? Ele e um monte de outros árbitros que são jovens e que nunca apitaram Série A. É que assim, cara, primeiro ele tem que apitar várzea. Começa assim, apita várzea, depois apita sub-20, depois apita sub-17, depois apita segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, depois você chega na Série A. Ele tá muito mal, muito fraco. Não gostei, achei muito ruim no jogo de ontem. E pra mim ele foi determinante pro que a gente viu em campo. Porque quando ele decide pela não expulsão do Fagner, eu até acho que o lance do pênalti é discutível, o lance do pênalti em cima do Arana, mas o lance da expulsão para cima do Zarate não é discutível. Era para ser expulso o Fagner. Quando o cara não expulsa o Fagner e o VAR não chama, ele, além de ruim, é mal assessorado em relação ao VAR. Isso é o que dói. Ele é muito o que fraco, dói é isso, cara. é porque você tem uma sala com 36 câmeras em cima do lance, o cara levanta a perna, deixa a perna mais tempo que necessário e nada acontece. É inacreditável É inexplicável. o que aconteceu ontem. E outra coisa que eu vou dizer aqui, tá? Antes, eu vou falar sobre essa questão da arbitragem, mas deixa o Arana falar primeiro que não estava nada satisfeito com o que o seu Yuri Elino Ferreira da Cruz fez ontem. Veja aí. Pelo que eu estou sabendo, acho que é o primeiro jogo desse árbitro na Série A. Eu acho que ele se perdeu muito na partida, invertendo algumas faltas. Não só nos jogadores do Atlético, mas também do Corinthians reclamaram, né, sobre o nível. Um jogo como esse não permite erro, né? Já não permite erro, ainda mais quando é mais que um, né? Então foram diversos erros. Tá vendo só? O Arana falou, gente, você não coloca num Corinthians e Atlético, num Vasco e Grêmio, num Cruzeiro e Botafogo, você não coloca árbitro juvenil para apitar, não. Isso é ordem que vem lá de cima, do seu CNM. Eu não sei que árbitro foi que apitou lá o Atlético Goianiense e Flamengo, olha para mim, por gentileza aí. Foi uma vergonha, pô, uma vergonha. Eu conversei com uma pessoa, contei para os caras agora na redação aqui, eu conversei hoje pela manhã com uma pessoa de um clube, eu não vou falar quem é, obviamente, que me disse o seguinte: Everton, nós aqui estamos orientando os nossos atacantes a cabecear. André Luiz Schettino, de Minas Gerais. André Luiz Schettino. Ele pipocou, cara. Essa pessoa do futebol me disse: estamos orientando os nossos atacantes. Subiu para cabecear. Zagueiro abriu o braço, cabeceia o cotovelo do árbitro, do zagueiro. Cabeceia o cotovelo do zagueiro. Vai meter na cal. E aí? O árbitro que deu, por exemplo, o pênalti, que foi pênalti, né? Do Lucas Silva contra o Atlético aqui, Cruzeiro e Atlético, o lance do Lucas Silva com o Igor Rabelo. Flávio. Desculpa, com o Igor Gomes. Nossa, hoje tá difícil, mas eu tomei 1 litro de café e tomei retardado. Não deu pênalti ontem, cara. Da bola abraçada. Grêmio, que era... O Piton, ele quase pegou a bola e levou pra casa. O cara deu pênalti aqui, não deu pênalti lá. A mãe dele chamou, Por que esses caras... Por que o auxiliar ontem chamou o árbitro nos 2 lances do Batalha e ninguém chamou o árbitro, nem o VAR, no lance do Fagner? Por que o cara que deu pênalti, que foi do Igor Gomes, do Lucas Silva, não deu pênalti ontem pro Grêmio contra o Vasco? Por que deram pênalti pro Flamengo lá? E um lance que não foi de pênalti, mas um lance de uma disputa que pra mim foi absolutamente legal. Que o jogador do Corinthians cabeceou, ele mesmo, o Gemerson subiu limpo na bola. Mas aí, acidentalmente, o cara bateu ali o supercílio no cotovelo dele. Ah, sangrou é pênalti, sangrou é falta? Me fala disso aí. Tá aberta a nova temporada de sangrou é falta no futebol brasileiro. Cara, não é. O lance do Bruno Henrique, se tem que ser dado alguma falta, pra mim, é a cama de gato do Bruno Henrique, do Maguinho, lateral direito do Atlético Goianiense. E ontem um lance também do Gemerson com o Mateuzinho, né, o lateral direito que pertencia ao Flamengo, também não é. E agora, para a turma da arbitragem que estipulou que sangrou é falta, eu queria lembrar para eles que não tem que quebrar a perna para ser expulso. E isso aí vale tanto para o Fagner quanto no lance também no Mineirão para cima do Matheus Pereira. O lance do Arana, que o tirou de uma Copa do Mundo, ele não quebrou a perna, ele não quebrou a tíbia. Mas e aí? Vale os defensores usarem de qualquer tipo de força completamente desproporcional para numa justificativa de disputa da bola?
Então não é bem assim, arbitragem ruim. Eu queria falar um pouquinho só a respeito de jogo do Atlético, acho que todo mundo já colocou a respeito da arbitragem. Foi um Atlético, para mim, muito organizado do Milito, mesmo com um jogador a menos, os jogadores se dedicando muito em fecharem os espaços, e eu vi, pelo menos no compacto que eu pude assistir, ontem, por conta de trabalhar na transmissão do jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, não consegui assistir ao vivo, evidentemente, o jogo do Atlético, mas no compacto que assisti, o Atlético sofreu muito pouco, bem dizer, quase nada, com o Corinthians com a menos, e eu vi muita dedicação dos jogadores. Chama atenção, mais uma vez, em tão pouco tempo, o Milito já conseguindo tirar tanto dessa equipe em termos de organização com e sem a bola. Olha aqui, o Atlético ficou na bronca com o lance do Fagner e o Atlético está coberto de razão. Mostra aí, Andrezão, põe na tela aí, por gentileza. É, Elton Novaes, tá aí, ó, a nota. Essa aí não é uma nota não, essa aí é necessária. O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o brasileiro e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente violentas. O clube informa que fará uma reclamação formal à CBF nesta semana. O futebol brasileiro precisa de mais respeito e preparo da sua arbitragem. A gente já falou aqui inúmeras vezes, e amanhã, pessoal, só adiantando, amanhã o André já conversou comigo, é um dia para se dedicar muito para essas questões de arbitragem, porque merece um programa dedicado para pegar e falar sobre essas questões da arbitragem no Brasil. E vou aproveitar, HG, só porque o Valu falou a respeito da postura do Atlético no jogo de ontem, e eu quero destacar uma coisa, mais uma vez o Milito mostrando diversidade, né? Mostrando diferentes escalações e posicionamentos. Ontem o Batalha fez o terceiro homem de movimento de zaga. Então, quando ele é expulso, depois se movimenta o Paulinho puxando ele para o meio-campo para fazer essa movimentação. Outra coisa que eu quero destacar do Atlético é que há tempos, se eu não me engano, foi no jogo contra o Itabirito que o Atlético venceu por 2-0 em Brasília, e chamamos atenção também para o Atlético no jogo contra o Tombense, no jogo que ficou 1-1. A gente destacou o baixo rendimento do Atlético fisicamente ao decorrer do jogo. Ontem o Atlético jogou 53 minutos com um jogador a menos e chegou ao final do terço final do jogo entre Corinthians e Atlético, o Atlético com maior evolução física que o próprio Corinthians, que teve por maior tempo, posso continuar? Por maior tempo da partida, tendo a posição de um jogador a menos, e o Atlético se mostrou fisicamente superior à equipe do Corinthians. Os questionamentos que podem ser feitos, mas esse time do Corinthians, se o Atlético tivesse com 11 contra 11, venceria, enfim, o que eu estou dizendo é destacando algo que nós, aqui no programa Os Donos da Bola, chamamos atenção do rendimento físico do Atlético ao fim dos jogos. Ontem, lembrando, o Atlético veio de uma semana que enfrentou o Cruzeiro, com o Mineirão lotado, com todas as dificuldades que teve, que o clássico impõe, e o Atlético conseguiu a vitória, ou seja, o peso que existe isso fisicamente. Depois vem comemorações e vem um jogo o mais difícil da chave. Isso nós falamos antes, todo mundo destacando. O jogo contra o Rosário vai ser o jogo mais difícil. E foi. Exigiu fisicamente do Atlético, exigiu psicologicamente do Atlético, e o Atlético conseguiu vencer e rendendo ao fim da partida. E agora, mais uma vez, rendeu ao fim da partida. Mas é um Corinthians muito fraco, cara. Não, eu acho que assim, é campeonato brasileiro físico, mas é campeonato brasileiro físico. É que não, peraí. Fale groselhas. É que é óbvio que o Atlético está mais organizado. Isso não tem discussão. O Atlético está mais organizado. Tá mais organizado. Thiago, mas nós estamos falando de um Corinthians que é bem fraco. Um Corinthians que não conseguiu se classificar na fase de grupos do Campeonato Paulista. Não, mas um vamos Corinthians que não consegue. Peraí. Quando o Elton fala, você fica caladinho, agora você vai ficar interrompendo. Você fala muita bobagem. Então, um Corinthians que não consegue se classificar em lugar nenhum. Corinthians que não conseguiu se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. E é óbvio que fisicamente é muito mais fácil enfrentar um adversário frágil.
Ou você acha que não? Não. Ah, não? Não. Quando você enfrenta um adversário ruim, não é melhor pra Thiago, você? Fisicamente? Cara, não. Thiago, Claro que Thiago, muda. vamos analisar. Claro que Não muda. necessariamente. Claro que muda. Esse Thiago, adversário não vai representar perigo Ô, nenhum pra Thiago, você. você tá simplesmente Não. tirando o mérito do Milito. Não. Vamos lá. Você tá tirando isso da sua Campeonato Mineiro bunda, é que eu não muito- falei em momento algum isso. Calma. Pelo amor de Deus. Tá sim. Não. Tá Me sim. irrita isso, cara. Tirando Eu acabei de falar. mérito. É óbvio que o Atlético é um time mais organizado. Eu disse isso aqui ou não? Disse. Então se eu disse, você tá tirando isso de onde? Não é Da difícil. onde? da Porque sua o bunda. Só Corinthians pode é ser. ruim, por Porque- isso que o Galo sobrou. Ah, então tá, vai, fala o que você quiser. Mas é, Gente, ué. peraí, você deixa quiser, eu acalmar vocês aqui, porque o meu problema com vocês, cara sabe te qual